O professor Gerli Nunes está aqui presente, que é da Universidade Federal de Minas. Professor, pelo prazo de 15 dias, tempo de 15 dias. Pelo tempo de 15 minutos. Pois não, boa tarde a todas, boa tarde para todos. Primeiramente, queria parabenizar o Conselho Nacional de Justiça pela brilhante iniciativa. Na verdade, já é uma prática recorrente, porque nós estamos aqui revendo exatamente a resolução 332, que é, sem dúvidas, uma regra importante e de vanguarda que nós brasileiros tivemos, e seguindo, inclusive, o movimento de promover uma regulação setorial, que é muito importante. Eu tenho aqui a honra de estar representando o Instituto Brasileiro de Direito Processual e o Instituto de Direito e Inteligência Artificial, o IDEA, o IBDP e o IDEA, e eu vou aqui muito rapidamente pontuar algumas questões atinentes à proposta, já de antemão, parabenizando pela excelência do trabalho que vem sendo desenvolvido pelo grupo de trabalho. Queria saudar aqui tanto a conselheira Daniela Madeira, o conselheiro Bandeira de Mello, o meu queridíssimo amigo Pedro Felipe, desembargador Pedro Felipe, o Faustino, e a todos e todas que tiveram oportunidade de fazer isso. Bem, as minhas propostas aqui vão ser muito objetivas. A primeira, inclusive, conversa com algo que já foi dito anteriormente aqui pelo doutor Alisson Poça, que é a necessidade que nós promovamos uma adequação da própria proposta para uma abordagem comparticipativa. E essa proposta vem, inclusive, do próprio Instituto Brasileiro de Direito Processual, nas pessoas dos professores Cascar Pinella Bueno, da professora Flávia Rio, do professor Lúcio Vale, que vai ter oportunidade de estar aqui conosco também, e é a professora Juliana Justo, que é basicamente o fato de que se nós estamos propondo um regramento que leve em consideração todos os aspectos do sistema de justiça, nós precisamos levar em consideração a própria interdependência de todos os sujeitos processuais. Então, é uma proposta específica para o artigo 2º, inciso 3º, para que, além de se colocar a participação entre os tribunais e o Conselho Nacional de Justiça, se coloque também a obrigatoriedade de participação de representantes da OAB, do Ministério Público, da Defensoria, com o propósito de, com isso, promover uma percepção mais ampla e mais panorâmica dos possíveis riscos que, para cada um dos olhares do sistema de justiça, o regramento possa vir a trazer, até porque nós estamos diante, como todos sabem, e todos os regramentos, o AI Act, o PL 2338, capitaneado pelo ministro Vilas Boas Cueva, pela professora Lara Chertel, no sentido de se pensar na questão de que nós estamos num ambiente de alto risco. Então, é importante ter a participação de todas e todos. A segunda questão diz respeito a um problema que também foi suscitado mais cedo pela professora Dora Kaufmann, e faz coro a ela, que é a questão em torno do problema da supervisão humana. Quando nós estamos diante disso, a proposta, ela traz em vários dispositivos, do modo como ela está posta, no artigo 2º, 4º, 2A, 7º, 7F, 2 e 19, a necessidade da participação humana e de uma supervisão humana. Só que essa questão do mito da supervisão humana e de que a crença de que ela é possível e que ela vai resolver os problemas, todos os estudos que trabalham com a inteligência artificial ao longo dos últimos anos, especialmente quando trabalham no âmbito de alto risco, como, por exemplo, é o caso da DARPA, envolvendo questões militares e outras questões de alto risco, eles colocam o fato de que nós temos desafios muito grandes no que diz respeito à supervisão humana. Primeiro é aquilo que costumeiramente a gente fala de perda de consciência situacional. O professor Luz Garcia, inclusive mais cedo, fez alusão à questão do piloto de Fórmula 1, que se tornaram dependentes demais dos mecanismos tecnológicos dos sistemas de TI. Então, isso pode gerar um problema dessa perda de consciência situacional, e a gente tem, inclusive, um exemplo muito bárbaro que aconteceu entre nós, terrível, que foi o caso da queda do voo Rio-Paris 447, que se deu exatamente por esse excesso de confiança em relação a isso. Nós temos também a questão envolvendo a supervisão humana, da questão da confiança excessiva com a máquina, que é o que todos nós comumente chamamos de viés de automação. De modo que, especialmente envolvendo modelos avançados, como são os modelos de fundação, as IAs generativas, todos os estudos mais recentes mostram que a discussão de supervisão humana é problemática. Se a gente tem problema para discutir a resposta que o Waze nos dá quando a gente está fazendo o nosso trajeto, quiçá quando a gente ganhar costume no uso de um modelo de IA, seja por uma questão mais singela, que é inclusive a que eu defendo mais em relação ao judiciário, envolvendo gestão, administração,
a própria possibilidade de conhecer o sistema ou de apoio à decisão de modo muito moderado, mas como a gente caminha, inclusive, para uma possível potencialidade de auxílio de um apoio à decisão mais sofisticado, que pode gerar, inclusive, a indução de comportamento por parte dos juízes, a colocação tão somente nesses dispositivos que vai ter supervisão humana, sem especificar qual tipo de supervisão humana vai ocorrer, é algo muito problemático, porque a gente pode cair nessas armadilhas que já ocorreram, inclusive gerando efeitos muito deletérios em relação a isso. Então, a proposta aqui nesse aspecto é que se crie uma estratégia de supervisão efetiva, e vai entrar, inclusive, a questão de monitoramento ativo, a questão de revisão periódica, feedback de loop, e a questão que, para mim, talvez seja a mais delicada, e que eu vou, nessa parte final, nessa minha brevíssima exposição, pontuar, que é a questão da discussão do próprio uso da ferramenta. Eu já tive até a oportunidade de passar algumas dessas minhas considerações, eu até já publiquei no LinkedIn algumas dessas minhas preocupações, e para minha felicidade elas foram, hoje pela manhã, inclusive, ditas pelo professor Felipe Hacker e pelo professor Luz Garcia, que são no que diz respeito a algumas limitações do projetado artigo 8º-E do projeto. Ele faz alusão de uma possível situação de que possa haver um uso das IAs que forem habilitadas, especialmente aqui eu estou falando das IAs generativas, dos modelos de fundação, dos grandes modelos de linguagem, e uma vedação de utilização de modelos. E isso me parece algo que eu entendo perfeitamente a ratio, no sentido de tentar criar algum nível de controle, mas, ao mesmo tempo, essas proibições me parecem absolutamente insuficientes, como foi dito, inclusive, pelo professor Hacker mais cedo. Porque nós estamos diante de uma situação de que tentar proibir o uso de um tipo de ferramenta que você tem acesso a ela no seu próprio smartphone, e já temos, inclusive, inúmeros exemplos de uso inadequado disso, cria claramente uma situação de que essa opção legislativa, normativa, ela é insuficiente. E a colocação no parágrafo 3º do artigo 8º de uma colocação de um possível letramento, etc., é pouco. E a minha proposta ela é um pouco mais ousada, de que se coloque dentro, como eixo fundamental da alteração legislativa, da reforma, da 332, a criação de uma política nacional de letramento digital. Ou seja, que seja imperativo que isso seja colocado. Inclusive, o relatório apresentado mais cedo, que mostra claramente que há um interesse de todos os profissionais de usarem, e eles já usam, muitos usam, e como a própria pesquisa apresentada pelo professor Juliano Maranhão mais cedo demonstrou, as pessoas usam e não contam. E como a gente vê essa situação, o letramento digital tem que ser um eixo fundamental da proposta. Porque sem isso, a gente não vai conseguir resolver os grandes problemas. A gente tem que ter uma compreensão fundamental de como é que funciona a IA, que nós estamos diante de modelos que são probabilísticos, eles não dão uma resposta pronta, eles, especialmente um ChatGPT, um Gemini, um Claude, eles não são modelos plug and play, você tem que ter uma questão em torno da configuração, até para evitar que se enviem dados sensíveis do Poder Judiciário, e outros aspectos problemáticos, inclusive para que eu tenha possibilidades de customização do uso de IAs. O ministro Barroso mais cedo falou, inclusive, que vem sendo utilizado para a elaboração de emendas, customizações de GPT para fazer as emendas nos moldes que o próprio CNJ idealizou. Então, a gente tem um problema para promover a proteção de dados, para que tenha essa supervisão humana e, efetivamente, para a redução dos riscos. E percebam, a grande maioria dos problemas que a gente tem na atualidade pelo uso da IA são problemas de mau uso da ferramenta. Não é o problema da ferramenta em si. A ferramenta, obviamente, ela tem questões intrínsecas, como a questão das alucinações, o problema dos vieses, que é um velho conhecido, mas questões envolvendo cibersegurança, vazamento de dados e usos inadequados, inclusive para ferramentas que não são ferramentas de search, de procura, como Google, e sem falar da falta de própria percepção de que eu preciso pensar no letramento digital, buscando maior segurança, maior equidade, maior confiança do próprio uso dessas ferramentas. Então, sem a criação dessa política, nós vamos ter, e a colocação só pontual de que há de se criar manual de boas práticas, há de se estabelecer, que a gente estabelece como no 8F, privacy by design, privacy by default,
é algo que, se a pessoa não tiver um letramento adequado, um treinamento periódico e uma supervisão humana genuína, nós não vamos conseguir efetivamente implementar. Então, percebam que essa minha breve contribuição aqui, em nome do IBDP, em nome do Instituto de Direito e Inteligência Artificial do IDEA, é exatamente no sentido de buscar, claramente no sentido de contribuir para esse aprimoramento e, mais uma vez, parabenizando o Conselho Nacional de Justiça pela pelo excelente trabalho que vem fazendo. Eu já tive a oportunidade, inclusive, de passar o link dessas minhas considerações para o conselheiro Bandeira de Mello, num grupo de discussão que nós estamos conjuntamente, e espero que, ao fim, nós tenhamos a possibilidade de, mais uma vez, estarmos na vanguarda, não só do próprio uso dessas tecnologias de informação e comunicação, da inteligência artificial, tanto preditiva quanto generativa, mas que a gente possa fazer isso mediante uma implementação responsável e, como disse o desembargador Pedro Felipe mais cedo, respeitando os direitos fundamentais. Muito obrigado. Obrigada, professor, pelas intervenções, né, bem cirúrgicas, né, pontuais, que muito contribuíram. Vamos